E eu estou aqui para te lembrar de uma coisa. Talvez você não tenha tudo o que gostaria, talvez falte isso ou aquilo. Mas, se você tem a Deus, então você não está vazio. Nesta manhã, quero conversar com você sobre como continuar dando frutos mesmo quando os dias são difíceis. Porque, vamos ser sinceros, não é complicado ser gentil quando tudo está indo bem. Quando você está saudável, sem grandes preocupações, recebeu aquela promoção no trabalho, está planejando compras ou contando os dias para as férias. Nessas horas, ser agradável parece natural. Sorrir é fácil. Ter paciência é simples. O verdadeiro desafio começa quando a vida parece sair dos trilhos. Quando nada dá certo. Quando os problemas não são passageiros, mas se estendem por semanas, meses, talvez anos. Aí a história muda. Aí ser bondoso exige força. Aí manter a fé exige profundidade. Eu acredito de todo o coração que uma das obras que o Espírito Santo quer realizar em nós é nos tornar estáveis. E isso não acontece da noite para o dia. Leva tempo. Leva processo. E, sinceramente, duvido que exista alguém aqui, eu incluída, que já tenha alcançado a perfeição. Se meu marido estivesse aqui, talvez eu até o usasse como exemplo, risos. Eu nunca vi alguém tão firme quanto ele. Ele não se abala com opiniões alheias. Não vive preocupado com o que falam ao seu respeito. Ele simplesmente permanece o mesmo. As circunstâncias mudam, mas ele continua estável. Já eu sempre fui diferente. Se as coisas estão maravilhosas, estou lá em cima, glória a Deus. Se tudo desanda, lá vou eu despencando junto. Um cristão montanha-russa sobe com as boas notícias, desce com as más. E deixa eu te dizer, isso cansa. É desgastante viver assim. É como ser um fantoche com Satanás segurando as cordas. Basta algo sair do jeito que não gostamos e pronto, desanimamos, nos jogamos na cama, perdemos a alegria. Não podemos continuar vivendo dessa forma. Chega um momento em que você precisa decidir: eu não vou mais viver refém das minhas circunstâncias. Em vez de esperar que tudo ao seu redor mude, você começa a orar diferente. Deus, muda a mim. Porque o que precisa ser transformado não são apenas as situações externas, mas o nosso interior. Jesus foi claro: no mundo vocês terão aflições. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele também disse: deixo com vocês a minha paz. Não deixem que o coração fique perturbado. Veja, ele não prometeu ausência de problemas. Ele prometeu presença de paz. E sabe qual é uma das formas mais poderosas de vencer o inimigo? Permanecer em paz. Manter a alegria. Isso é como um golpe direto contra ele. Só que muitas vezes fazemos o contrário. Reagimos emocionalmente a tudo. Eu escrevi um livro sobre isso, chamado Viver Além dos Seus Sentimentos. A ideia é simples: você pode ter sentimentos, mas eles não podem ter você. Sentir tristeza, medo ou frustração é humano. Ser controlado por isso é outra história. Se deixarmos que as emoções comandem nossas atitudes, estaremos entregando o volante da nossa vida ao inimigo. E ele não vai desperdiçar a oportunidade. Em Jeremias 17, a palavra diz que é maldito o homem que confia apenas no homem, que coloca sua segurança na força humana e afasta o coração do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, seco, isolado, incapaz de perceber quando a prosperidade chega. Isso me faz pensar em quantas vezes colocamos nossa esperança nas pessoas, nos sistemas, no governo, esperando que eles resolvam tudo. Mas quem são eles? Muitas vezes, nós mesmos precisamos agir. Nós somos parte da solução. A verdade é que as pessoas vão nos decepcionar. Isso é inevitável. E, se confiarmos apenas em nós mesmos, também vamos nos frustrar. Mas Deus promete algo diferente. Quem confia nele não será envergonhado. Isso não significa que você terá tudo o que quer o tempo todo. Significa que você terá o que é melhor. O que é certo? O que realmente precisa? A Bíblia continua dizendo que aquele que confia no Senhor é como uma árvore plantada junto às águas.
Suas raízes se estendem até o rio. Quando o calor chega, ela não teme. Suas folhas continuam verdes. Em tempo de seca, não se desespera e não deixa de dar fruto. Eu amo essa passagem. Aprendi a valorizá-la logo no início da minha caminhada com Deus, através de um pastor que sempre a citava. E uma das lições mais profundas ali é esta: os galhos de uma árvore só crescem até onde suas raízes permitem. Se queremos uma vida forte, precisamos de raízes profundas. Precisamos estar firmemente plantados nas verdades que acreditamos sobre Deus. Não apenas conhecer versículos, mas confiar neles. Não apenas ouvir sobre fé, mas vivê-la. Porque quando as raízes são profundas, o vento pode soprar. O calor pode vir. A seca pode durar. Ainda assim, você permanece. Ainda assim, você floresce. Ainda assim, você dá frutos. A palavra nos ensina que precisamos estar enraizados em Cristo Jesus, profundamente firmados no amor que Ele tem por nós. Quando as raízes são profundas, as tempestades até vêm, mas não conseguem nos arrancar do lugar. Um galhinho frágil no quintal pode ser levado pelo vento forte. Mas existem árvores enormes, antigas, que enfrentaram décadas, talvez séculos, de tempestades e continuam de pé. Porquê? Porque suas raízes descem fundo. Muito fundo. A força que vemos acima da terra é resultado da profundidade que ninguém enxerga. E aqui está algo interessante. Muitas pessoas desejam frutos abundantes na vida. Querem sucesso, oportunidades, reconhecimento, estabilidade financeira, bens, influência. Querem colher resultados grandiosos. Mas não estão cultivando o tipo certo de fruto. Correm atrás de coisas que não têm poder de sustentar a alegria verdadeira. Buscam resultados sem fortalecer as raízes. Por isso eu amo a imagem da árvore plantada em Deus, não apenas próxima, mas profundamente plantada nele. E, sinceramente, acredito que precisamos ir cada vez mais fundo. Recentemente comecei uma série de livros. Os primeiros volumes serão lançados na próxima primavera. São comentários bíblicos, iniciando pelas epístolas. E ali eu fui muito honesta. Porque já não quero apenas dizer às pessoas, leiam a Bíblia. Quero dizer algo além, estudem a Bíblia. Há diferença. Precisamos criar raízes mais profundas na palavra de Deus. Precisamos conhecê-lo de tal maneira que nenhuma tempestade consiga nos afastar dele. Amém? Então, quando algo não estiver indo bem, não diga, Deus, o Senhor não me ama. Em vez disso, declare, Deus me ama. Eu vou superar isso. Eu vou ficar bem. O meu final será bom. Fale isso não apenas para si mesmo, mas para o inimigo ouvir. Problemas fazem parte da vida. Não existe uma trajetória perfeita sem dificuldades. Mas podemos crescer a ponto de, mesmo nos piores momentos, continuarmos produzindo bons frutos porque estamos profundamente firmados em Deus. Salmon começa dizendo que feliz, abençoado e favorecido por Deus é aquele que não segue o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos que zombam. Em outras palavras, cuidado com quem você anda. Isso é mais sério do que parece. Se você passa tempo demais com pessoas negativas, críticas, que vivem reclamando, não demora muito e você começa a falar igual. Por outro lado, se você se expõe constantemente a ensinamentos saudáveis, sua forma de pensar começa a mudar. Alguns poderiam resolver parte dos seus conflitos apenas mudando o ambiente e o círculo de amizades. Procure pessoas que temem a Deus. Pessoas que te puxam para cima, não para baixo. O texto continua dizendo que o prazer dessa pessoa está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ela será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá fruto no tempo certo. Suas folhas não murcham e tudo o que faz prospera até atingir maturidade. Perceba, o fruto aparece no tempo certo. Não é instantâneo. Não é apressado. Há um processo. Para viver isso, você precisa saber quem é em Cristo. Precisa ter convicção da sua identidade.
Quando produz bons frutos, amor, perdão, paciência, fidelidade, o resultado natural é que Deus abençoa o que você coloca as mãos. Mas muitas vezes queremos a prosperidade sem o fruto. Queremos os resultados, mas evitamos o processo. Queremos bênçãos, mas guardamos ressentimentos. E isso não funciona. Você não pode alimentar falta de perdão no coração e esperar colher paz. Não pode cultivar amargura e desejar prosperidade duradoura. Se queremos viver aquilo que Deus prometeu, precisamos praticar aquilo que Ele ensinou. É simples. Não necessariamente fácil, mas simples. Vou repetir, para ter o que Deus diz que podemos ter, precisamos fazer o que Deus nos chamou para fazer. Se queremos viver aquilo que Deus prometeu, então precisamos estar dispostos a obedecer ao que Ele nos pede. Não dá para desejar as promessas sem aceitar os princípios. Houve um tempo em que eu me peguei reclamando. Sentia como se Deus estivesse dizendo não para coisas que eu via outras pessoas fazendo livremente. Um exemplo simples eram certos filmes. Existiam produções que eu tinha vontade de assistir, mas, no meu coração, sabia que não deveria por causa do conteúdo. Enquanto isso, conhecia pessoas, até mesmo envolvidas no ministério, que não viam problema algum. Mas a verdade é esta: você não é responsável pelo que os outros fazem. Você é responsável pelas suas próprias escolhas. Lembro de um dia em que falei com Deus quase em tom de queixa: Senhor, porque o Senhor é tão rigoroso comigo? Eles podem fazer isso e aquilo, porque eu não posso. E a resposta que senti foi clara: você pediu muito. Você quer ou não quer? Fui eu quem orou pedindo a Deus que me usasse para alcançar o mundo com o Evangelho. E quanto maior o chamado, mais estreito se torna o caminho. Quanto mais você deseja fazer para Deus, mais disciplina será necessária. O caminho largo é fácil. Tem muita companhia ali. Não exige tanto. Mas Jesus falou sobre o caminho estreito e foi por ele que ele caminhou. Se você quer viver a vida que Deus diz que é possível, uma vida além do que podemos imaginar, então precisa entender que parte dessa vida é aprender a enfrentar problemas sem ser dominado por eles. Imagine ter desafios, pressões, críticas e ainda assim permanecer firme por dentro. Isso não seria uma vida extraordinária? Quantos gostariam de não se importar com a opinião alheia? De não deixar que um comentário negativo arruinasse o seu dia? Quando você conhece o seu coração e sabe o que Deus pensa a seu respeito, a crítica perde força. Você não desperdiça energia tentando provar algo para quem nem realmente te conhece. Essas são as verdadeiras riquezas que Deus quer nos dar. Não apenas dinheiro, status ou reconhecimento. Essas coisas são passageiras. Sempre surgirá alguém mais popular, mais talentoso, mais admirado. Isso faz parte. Mas ser como uma árvore plantada junto às águas, isso é diferente. Mesmo em tempos de seca, ela continua produzindo fruto. E aqui está uma pergunta importante. Que tipo de fruto você está dando quando as coisas ficam difíceis? Talvez hoje seja um bom momento para refletir. Como você reage sob pressão? Consegue manter o equilíbrio quando algo pessoal te afeta? É capaz de continuar sendo gentil quando nada parece estar dando certo para você? Que nível de paz você mantém em meio às provas? Alguém me disse certa vez: você só conhece realmente uma pessoa quando a vê em diferentes situações. E isso é verdade. O caráter aparece quando as circunstâncias apertam. Sou profundamente grata por Deus ter colocado meu marido na minha vida. Eu cresci em meio ao caos. Para mim, viver em turbulência era normal. Eu não sabia que existia outro jeito de viver. Não conhecia a paz que hoje experimento. Precisei ver isso em alguém. Durante anos observei David. Não importava como eu reagia, ele continuava me amando. Isso não significa que ele não me confrontava quando necessário, mas ele permanecia estável. Ir-me. E, com o tempo, pensei: eu quero isso para mim. Talvez seja exatamente isso que Deus deseja fazer através de nós. Que as pessoas olhem para a nossa estabilidade e digam: eu quero essa paz. Eu quero essa firmeza.
Quando vivemos assim, não precisamos forçar ninguém a ouvir o Evangelho. Elas mesmas perguntam: o que há de diferente em você? O mundo está faminto. Mesmo que não saiba explicar, está em busca de algo que preencha vazio. Tentam saciar essa fome com coisas, experiências, conquistas. Mas continuam insatisfeitos. Porque fomos criados para Deus. Sem Ele, a satisfação permanente é impossível. A pressão revela o que está dentro de nós. Ela não cria o conteúdo, apenas o expõe. Em Colossenses 3, a partir do versículo 15, o apóstolo apresenta uma lista clara de comportamentos cristãos. Comportamento. Porque não se trata apenas do que acreditamos, mas de como vivemos. A fé é essencial. Mas Tiago diz que fé sem obras é morta. Primeiro vem a fé. Depois, as atitudes que refletem essa fé. Se alguém pratica boas obras sem ter fé em Deus, isso não traz salvação. Mas quando somos transformados pela fé, quando nos tornamos novas criaturas em Cristo, algo muda dentro de nós. Surge um desejo natural de agir diferente. Claro, isso não acontece automaticamente em todos os aspectos. Precisamos amadurecer. Precisamos aprender novos hábitos. Precisamos substituir velhas reações por respostas guiadas pelo Espírito. Crescer em Deus envolve prática. Envolve escolhas conscientes. Envolve decidir, dia após dia, que queremos raízes mais profundas do que as tempestades que enfrentamos. No exato momento em que você nasce de novo, é como se fosse matriculado na escola de Deus. E essa escola não tem formatura antecipada. Você permanece nela até o dia em que Ele vier te buscar. É um aprendizado contínuo. Estamos sempre crescendo, sempre ajustando algo, sempre sendo ensinados. Por isso, não podemos deixar essas verdades escaparem. E eu admiro você por separar tempo para estar aqui, ouvindo, aprendendo, buscando crescer, quando poderia estar fazendo tantas outras coisas. Isso demonstra prioridade. Mas preciso deixar algo bem claro. Sem Deus, não conseguimos viver da maneira que deveríamos. Não é simplesmente decidir, a partir de hoje vou ser uma pessoa melhor. Não funciona assim. Eu posso ser extremamente agradável enquanto estou sozinha em casa. Mas coloco pessoas ao meu redor e a história muda, risos. Se não houvesse ninguém para testar minha paciência, eu poderia parecer quase santa. O problema é que as pessoas estão por toda parte e são justamente elas que revelam que ainda precisa ser trabalhada em nós. Em Colossenses 3:12, a Bíblia diz que, como escolhidos de Deus, santos e profundamente amados, devemos nos revestir de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Uma paciência que suporta o que incomoda, mantendo uma boa atitude. Confesso que, às vezes, eu gostaria que essa parte não estivesse ali. Eu preferiria que Deus simplesmente removesse o problema em vez de me ensinar a suportá-lo com maturidade. Mas reparem uma palavra importante nesse texto: revestir-se ou colocar. Isso significa ação intencional. Não é algo automático. Hoje de manhã, nenhuma roupa pulou sozinha do cabide para o seu corpo. Você escolheu. Você vestiu. Talvez tenha experimentado algo que não combinou e trocou por outra peça. Eu mesma fiz isso. Percebi que a combinação não estava harmoniosa, detalhes importam. Ajustei os acessórios, troquei o que precisava. É interessante o quanto nos esforçamos para estar bem apresentados diante das pessoas. Agora imagine se dedicássemos o mesmo cuidado à nossa preparação espiritual. E se, ao acordar, você percebesse que está vestindo uma atitude errada? Irritação, impaciência, orgulho. E se o Espírito Santo sussurrasse: isso não combina com você? Assim como trocamos de roupa, poderíamos trocar de postura. Você pode decidir colocar amor, vestir paz, escolher justiça. Essas atitudes não surgem por acaso, são escolhas conscientes, feitas com a ajuda de Deus. Mas há algo inevitável nesse processo de dar fruto: a poda. Poda não é confortável. Significa cortar o que está fora do lugar, remover o que está morto ou crescendo na direção errada.
Quando um galho começa a comprometer o formato saudável da árvore, ele precisa ser ajustado. Jesus disse que Ele é a videira e nós somos os ramos. Todo ramo que não produz fruto é cortado. E o que produz fruto também é podado para produzir ainda mais. Percebe? Não há como escapar da poda. Se você não dá fruto, será tratado. Se dá fruto, Deus investe ainda mais em você. Às vezes são pequenos ajustes. Em outras ocasiões, parece que quase tudo está sendo removido. Lembro quando meu marido podou uma árvore no nosso quintal. Eu sabia que era necessário, mas quando vi o resultado, fiquei chocada. Parecia que não restara quase nada. Você já se sentiu assim? Como se Deus tivesse cortado tanto que quase não sobrasse nada de você? Meu marido dizia, tenha paciência. No próximo ano você verá. Mas eu queria a árvore bonita naquele momento. Esse é um dos nossos maiores desafios, queremos resultados imediatos. Só que Deus trabalha com processos. Dizem que um bom cultivador de pêssegos remove os primeiros frutos nos anos iniciais da árvore. No primeiro ano, o fruto é pequeno, ele arranca. No segundo, cresce um pouco, ele também remove. Parece desperdício, mas é investimento. Com o tempo, aquela árvore produzirá frutos muito maiores e mais abundantes. Quando Deus me chamou para pregar, eu imaginei que sairia da cama direto para o mundo inteiro. Sentia a promessa, via a visão. Mas não sabia que levaria anos até que aquilo se tornasse realidade. Muitos de nós recebemos um chamado, uma visão, um sonho. Mas não queremos desacelerar para permitir que Deus nos prepare. Davi foi ungido rei cerca de 20 anos antes de usar a coroa. 20 anos de preparação antes da realização. A unção veio primeiro. O trono, muito depois. Quando Deus planta algo no seu coração, você vê o potencial e se empolga. Mas aquilo começa como um pequeno fruto. E às vezes Deus remove aquele primeiro fruto, não para destruir o sonho, mas para fortalecer as raízes. Ele está preparando você para algo maior do que imagina. A poda não é rejeição. É cuidado. O atraso não é abandono. É formação. O processo não é punição. É preparação. E, no tempo certo, o fruto será abundante, forte o suficiente para permanecer. Ainda não. E, no ano seguinte, aquela árvore estava linda. Forte. Equilibrada. Muito mais bonita do que antes. Deus nos ama de um jeito tão profundo que, às vezes, Ele remove aquilo que virou muleta na nossa vida. No começo da caminhada cristã, por exemplo, Ele pode colocar ao nosso redor pessoas maravilhosas, amigos cheios de fé, que nos encorajam, que estão sempre prontos para lembrar quem somos em Cristo. Em todo dia difícil, lá estão eles, dizendo, você vai longe. Deus tem algo grande para você. Você sabe do que estou falando. Mas, sem perceber, começamos a confiar mais neles do que em Deus. Passamos a depender do apoio humano em vez de desenvolver intimidade com o Senhor. E então, de repente, essas pessoas saem da nossa vida. Às vezes até nos machucam. Muito. Porque enquanto estavam ali, nós as colocamos num pedestal. Achávamos que jamais nos feririam. Mas eu aprendi, pela experiência, que ninguém ocupa o lugar que pertence somente a Deus. Quando eu liderava um grupo de estudo bíblico para mulheres, tinha uma pequena equipe de liderança. 12 mulheres. Eu acreditava que todas me amavam, que estavam comigo para o que desse e viesse. Até que, um dia, uma delas decidiu que queria o meu lugar. Disse que sentia que Deus a chamava para pregar em vez de mim. Ela começou a conversar com outras. Aos poucos, surgiram críticas. Depois, fofocas. Algumas mentiras. E antes que eu percebesse, o grupo inteiro havia-se voltado contra mim. Foi uma das experiências mais dolorosas da minha vida. Mas hoje posso dizer algo com convicção. Se eu não tivesse passado por aquilo, não estaria onde estou agora. Eu havia colocado confiança demais nelas.
E Deus me amava o suficiente para permitir que aquela decepção acontecesse, não para me destruir, mas para me preparar. Ele estava me conduzindo a um novo nível no ministério. Eu estava prestes a sair daquela igreja e iniciar algo maior. E, se aquelas pessoas tivessem ido comigo, o dano poderia ter sido muito maior no futuro. Quanto mais alto você sobe, mais perigosas se tornam as alianças erradas. É melhor que Deus revele certas fragilidades enquanto você ainda está aqui embaixo do que permitir que elas se manifestem quando você já estiver lá em cima. Levei 3 anos para superar aquela dor. 3 anos. Mas, nesse processo, aprendi a depender de Deus como nunca antes. Aprendi a não depositar expectativas exageradas nas pessoas. Nós precisamos de pessoas. Amizades são bênçãos. Mas existe um nível de confiança que pertence exclusivamente a Deus. Quando você entrega esse lugar a alguém, mais cedo ou mais tarde isso vai trazer sofrimento. Uma passagem que me sustentou em muitos momentos difíceis está em Isaías 61, versículos 1 a 3. Ela fala do Espírito do Senhor sobre nós, da unção para anunciar boas novas aos aflitos, para curar os quebrantados de coração, para libertar os cativos. Eu já fui uma dessas pessoas de coração ferido. E talvez você também já tenha sido. Jesus veio para gente assim. Para restaurar. Para libertar. Para proclamar um tempo favorável do Senhor e o dia da justiça do nosso Deus. E aqui está algo poderoso. Deus é o nosso vingador. Quando alguém te trata de maneira injusta e você escolhe responder com retidão, algo espiritual acontece. Não é fácil. Ser bondoso com quem fala mal de você pelas costas exige maturidade. Eu mesma passei por algo parecido numa situação comercial. Havia uma empresa com a qual trabalhávamos há bastante tempo. Um dia, alguém me contou que essas pessoas estavam num restaurante falando muito mal de mim, críticas duras, comentários ofensivos, ataques pessoais. Minha primeira reação foi traçar um plano. Amanhã mesmo eles perdem o contrato. Vou confrontá-los. Vou dizer tudo o que penso. Minha mente começou a elaborar respostas, estratégias, argumentos. E então senti Deus interrompendo meus pensamentos. Não. Eu vou te dizer o que você vai fazer. Nem sempre a resposta de Deus é aquilo que queremos ouvir. Muitas vezes, Ele nos chama para agir com integridade quando preferiríamos reagir com justiça própria. Porque frutificar de verdade não é apenas produzir quando tudo está bem. É continuar produzindo amor, domínio próprio, perdão e caráter quando seria mais fácil retaliar. E é assim que crescemos. É assim que amadurecemos. É assim que nossas raízes se aprofundam.